Decisão do STF muda a aposentadoria e pensões de 2004 dos servidores públicos federais. Pô, deixa eu aproveitar essa fala aqui, que vai até virar um recorte, que essa foi uma das matérias que viralizou, tá? Que é essa decisão do STF. Muita gente acreditou que a gente passaria, por conta disso, ter aumentos todo mês de janeiro. E eu queria que o doutor Rian até falasse sobre isso aqui. Eu até mandei essa matéria para o doutor Thalita e o doutor Rian essa semana, e o doutor Rian me respondeu, né, que essa decisão vale para quem não tem paridade. Aí, assim, eu queria até que o doutor Rian falasse sobre isso, porque isso parece pegadinha, fim do STF agora. Aí o servidor entra na justiça, diz que quer receber reajuste todo ano pelo INSS, e aí a justiça fala, ok. E aí tira ele do quadro, ele perde a paridade e passa a receber aumento todo ano. Eu queria que o doutor Rian falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma pegadinha muito, muito interessante, não é, doutor Rian? Presidente, a matéria previdenciária no Brasil é confuso, né? São várias emendas, várias reformas, decisões conflitantes, Supremo, STJ, tudo é meio confuso. Mas pelo que eu recebi, a reportagem, né? E aí eu não fui no STF ver a decisão inteira, mas pela reportagem, essa decisão ela apenas chancelou, né? Confirmou aquilo que já vem sendo aplicado na prática, né? Que quem não tem realmente paridade, integralidade, a forma de reajuste ela vai junto com o INSS, Regime Geral de Previdência. Mas a nossa realidade, acho que a grande maioria dos sindicatos, dos servidores do sindicato, tem paridade e integralidade, né, em razão de ter ingressado no serviço público aí antes de janeiro de 2004. Obviamente, a gente conhece aqueles servidores que se aposentaram pela média aritmética, né, da súmula vinculante 33, que foi bastante gente. Tá? Esses servidores, na prática, vai acontecer o que já vem sendo feito. Né? Que já acontece, porque eles não têm paridade. Exatamente. Mas foi julgada a constitucionalidade disso. E, assim, o Supremo concedeu... Assim, hoje o servidor... Antes dessa reforma da emenda constitucional 103, o servidor podia optar pelas formas de aposentadoria. Depois da 103, não. Não é isso? Você se aposenta pela emenda constitucional 103. Antes você podia escolher a média aritmética como forma, e alguns servidores optaram por essa aposentadoria, justamente porque você, perdendo a paridade, você teria aumentos anuais, que é aumento da regra geral. Teve gente que falou para mim que faria esse tipo de aposentadoria para pegar a regra anual, porque o servidor estava sem aumento. Eu sempre disse, se você perde a paridade, não sei se é interessante você ir para a regra geral da Previdência. E eu não sei se tem... Fala, doutora Thalita. O que acontece? Como o Rian trouxe, né? A gente, quando trabalha a área previdenciária, a gente tem diversas alterações em emendas constitucionais que foram alterando não só o regime geral, mas também envolvendo o nosso regime próprio, trazendo cada vez mais o servidor público para próximo daquelas regras do regime geral. Isso não é da 103, isso já vem acontecendo, né? A gente vide a E41, que foi depois reformada, enfim, tirando a paridade e integralidade. Antes, teria um pouco mais de regalias, vamos dizer assim, aqueles servidores que optavam para ir, de fato, para a regra geral. Por quê? Porque tinha a questão do reajuste. E a fórmula de cálculo daquela aposentadoria fazia a média das últimas contribuições e levava para casa. Então, você não tinha ali uma perda salarial. Hoje, com a emenda constitucional 103, a própria fórmula de cálculo de aposentadoria, você já tem uma perda na sua remuneração, porque você faz a média, você tem aquele fator, né, que derruba, vamos dizer assim, chamar ele de pedágio. Então, hoje, o próprio servidor, que poderia ir para casa com paridade e integralidade, se ele for, entre aspas, optar para ir pela regra geral, ele já vai ter uma diferença no cálculo dele de aposentadoria. E isso é prejudicial. Eu quero ter reajuste anual. Ok, mas você sequer vai chegar, então, à integralidade da sua remuneração. Isso eu estou dizendo assim, a integralidade
da estrutura remuneratória, porque diversos outros adicionais você não leva para casa. Você não leva para casa para quem recebe o auxílio alimentação, você não leva para casa o auxílio transporte, você não leva para casa a insalubridade, a periculosidade, as gratificações de chefia, enfim. Então, integralidade que a gente fala da estrutura remuneratória. E aí, isso hoje, no cálculo da aposentadoria, já é inferior. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado no ato da sua aposentadoria. A gente está tratando aqui, sempre que acontece uma reforma da Previdência, é para perder direito, perder dinheiro, né, vamos dizer assim. Então, é um local que o servidor ele tem que parar, ver se é isso, se é o melhor caminho de fato aposentar e o melhor regime de benefício. O servidor tem a opção sempre do melhor benefício. Isso é um princípio constitucional previdenciário. Deixa eu só falar. Quando eu e Sérgio Nilo entrou no serviço público um pouco antes de mim, mas quando a gente entrou, a gente já vinha vendo esse mesmo filme. O filme era igual, tá? O filme era igual. O governo começou a contratar empregado público, ele não contratava mais servidor, a regra era empregado público, e aí veio aquele caminhão de empregados públicos, a Marinha começou a fazer as contratações dela pelo regime especial, mas que depois a Constituição deu estabilidade para a gente, aí levou a gente para, e aí a 8112 levou a gente para o regime próprio da Previdência. Não é isso? Mas naquele momento, a gente já via esse filme. Os servidores estatutários, ou seja, os concursados anteriores, eles sofreram o pão que o diabo amassou. Lembra disso, Sérgio Nilo? Verdade. Eles sofreram o pão que o diabo amassou, porque vieram os governos e aí o servidor público passou a ser a válvula de escape para todas as desgraças econômicas oriundas de má gestão. Não é isso? Aí veio Fernando Henrique, que aí eu vejo o governo Jair Bolsonaro, a dinâmica da administração pública muito parecida com a de Fernando Henrique. Não dava reajuste para servidor, fazia o servidor sofrer, minguar, né? Perseguia o servidor. A gente ficou 8 anos sem reajuste salarial. E aí, quando o presidente Lula entrou, ele mudou toda essa dinâmica. Mas se dependesse de Fernando Henrique, e aí eu estou vendo a atual ministra Esther Dweck ir pelo mesmo caminho. Fernando Henrique só queria nível superior, não queria nível intermediário, era a dinâmica do Fernando Henrique. Fernando Henrique não queria dar reajuste a servidor e para ele se tivesse que contratar empregado público. Tá? Entrou o governo Lula, né? E aí 6 anos a Dilma, mas acho que a Dilma já começou com essa meia reforma administrativa também de caçar, porque no momento que ela não financiava a administração pública, a precariedade veio acontecendo. E aí, quando entrou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes assumiu as funções, e ele veio respaldado pelo Instituto Milênio, onde as cabeças pensantes eram todas de Fernando Henrique Cardoso, entende? A gente viu voltar a mesma dinâmica. PEC 32, que acaba com o serviço público, acaba com a origem do serviço público, que é o concurso, entende? Começou a migrar a gente covarde, assim, de forma cega, surda e muda. Ele foi levando a gente para a regra geral da Previdência, e se ele tivesse sido reeleito, a gente tinha ido para o ralo. E aí, assim, a nova ministra Esther Dweck, que é oriunda do PT, ou do movimento do PT, sei lá, aí eu não vou nem chamar de PT, mas ela vem de uma discussão de administração pública, ela está dizendo agora que os novos concursados do serviço público serão empregados públicos, serão regidos pela CLT. Isso quer dizer que o quadro de funcionários públicos é a mesma coisa que dizer que vai acabar com a PEC. Ela não quer a PEC 32, mas está fazendo a mesma coisa que a PEC quer, não vai criar concurso público. Ou seja, nós que estamos no regime próprio, vamos vendo as nossas aposentadorias minguarem, porque quem vai financiar? Porque quem banca a aposentadoria são os novos concursados.
Aí o governo está dizendo que não vai ter novo concursado para financiar o regime próprio da Previdência. A Esther Dweck é a nova Paulo Guedes do governo atual. Ela vem com umas falas aí, de repente, que parece muito com aquele pacote da maldade do Paulo Guedes. Exatamente. Parece que agora ela foi lá nessa cartola e de vez em quando ela vem com uma aí nova. Aí. É estranho, né? Muito. Não sei se é estranho, é esquisito. Umas coisas meio obscuras, né? Aquela questão do cartão do malefício, que não é do benefício. E ela se recusa a falar de aposentado e pensionista. Diria que não está no radar dela aposentado e pensionista. Impressionante. Porque para falar de aposentado e pensionista, ela tem que falar da per capita do plano de saúde. Ela cita no documento dela per capita, mas ela não deixa claro. Entende? Totalmente. É porque a gente já viu esse filme antes. A gente já viu esse filme antes. Misturar os institutos aí vai dar uma confusão. Cara, aí acontece um lançamento, né, da mesa, ou seja, a volta da mesa de negociação, onde ali a mensagem que foi passada foi para que todos nós receba de braços abertos o governo Lula. Até aí tudo bem, fizemos a nossa parte, estamos fazendo. Só que agora a coisa não está indo para o caminho que a gente esperava. Tá ainda meio nebuloso aí. Tá esquisito, né? Tá estranho. Assim, eu entendo que primeiro ano de governo é sempre muito ruim, porque você está sob a égide do governo anterior. Sempre falo isso aqui. 2023 ainda é governo anterior. Mas assim mesmo o governo foi e pegou aquele orçamento que ele tinha e deu lá os 9% a partir de maio. O que eu entendo é que o governo está querendo levar todas as discussões de reajuste de servidor para maio. Se a gente já recebeu em maio, a Esther Dweck anunciou que em maio do ano que vem é que ela vai dizer se sobrou fluxo de caixa desse ano ou não para poder fazer alguma coisa. Mas não é. Ela, na verdade, está tratando a dinâmica levando a dinâmica para maio do ano que vem. Não é isso? E aí existe um jogo político muito interessante. Aí, nesse jogo político, eu acho que o Lula nada de braçada, mais até do que qualquer um, que é não se tornar refém de grupos que estão no Congresso Nacional, mas ele sabe que ele não tem, nesse momento, a maioria que ele gostaria de ter e nem tem no comando das duas casas alguém que ele, de fato, confiasse plenamente. Não é isso? Mas ele está lidando e está trabalhando, no meu entender, muito bem. Tá? Essa é uma opinião que eu tenho sobre essa discussão. Aí entra as questões orçamentárias. Aí, o governo não quer fazer movimento nenhum. Então, sai do próprio governo a notícia de que o governo não tem dinheiro. Eu já falei sobre isso aqui. Dinheiro, toda vez que alguém fala que o governo não tem dinheiro, desculpa, eu não acredito. Balela, eu não acredito. É balela. Que o governo não quer se posicionar agora, eu sei. E aí existem algumas categorias funcionais muito fortes que pressionam o governo nesse sentido. O governo está lá, a Esther Dweck, o governo colocou 1,5 bi e disse reestruturação de carreira. Eu volto no passado, tá, Nilo? 2015, quando a gente estava lá em Brasília, né? A gente assinou lá o último acordo, e foi em 2015. O último discussão do governo, ele tinha 7 setores para a reestruturação de carreira, que quem não permitiu que reestruturasse foi a Dilma Rousseff, porque estava sendo pressionada pelos mesmos setores que pressionam o governo agora. Sim. Tá? Tinham 7 setores. Num desses setores estava o PCCTN. Tá? Exato. O restante das carreiras, por exemplo, você vai para o FONACAT, as carreiras já estão reestruturadas, já estão certinhas como o governo quer. Você vem para o executivo hoje, que faz parte lá da base da Condicef, todas as carreiras ligadas a CIT ou no entorno de CIT estão reestruturadas. O PCCTM está no entorno de CTM, mas não está CIT, mas não está reestruturado. Então,
eu entendo que alguns setores serão reestruturados. Eu não estou fazendo questão de ter discussão agora, porque o governo ainda não soltou a diretriz. Mas no momento que soltar, a gente vai saber. E o governo também não vai soltar agora, porque ele não é bobo de soltar agora e passar a ser pressionado por setores que pressionam o governo. E a partir de agora. E é a partir de agora. Então, eu entendo que as discussões vão acontecer, já estão azeitadas, mas está discutindo internamente. Eu acabo crendo também que as negociações mesmo de verdade, elas ficarão para o ano que vem. Agora, o início do ano que vem. Exatamente. Mas agora todo mundo pressiona, até inclusive quem faz parte da mesa, pressiona a ministra. E aí é aquela coisa, não atende, mas depois ela solta uma nota. Mas vai ficar esse rolo aí até o final do ano e no ano que vem que a coisa vai, creio eu, né, que vai andar.